Então tá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da constelação. Já falei em outros vídeos também, mas a constelação ela tem um propósito, é nos reconciliar conosco mesmo, né? E com a o nosso sistema familiar, com a nossa essência. O que significa reconciliar? Não significa que a gente deva, por exemplo, vamos supor que a gente tem traumas ou outras situações que nos feriram, pai nos feriu, mãe nos feriu com palavras, ou seja lá o que for, um parente, uma pessoa distante, mesmo assim, dentro da nossa família, irmão, brigas e discussões, enfim. Essas questões que são repetidas, as nossas crenças também, que a gente às vezes é submisso a algo, ou a gente se sabota de uma forma muito repetida, muitas vezes, né? Quando a gente percebe, mas eu tô fazendo isso de novo, tô passando isso de novo isso aí acontecer na minha vida, mais uma vez isso na minha vida, eu preciso olhar para isso. E a constelação faz a gente olhar para essa situação, para esse problema, para essa questão, né? Então, quando a gente olha para essa questão, a gente está já dando um passo. Eu quero olhar para isso e eu quero me liberar disso. Então, a constelação, ela nos ajuda a ver o ponto, a ver a causa. E a partir daquela visão que a gente também tem as chamadas falas sistêmicas para liberar o que está preso, o que está emaranhado, o que está cheio de nós, o que sempre se repete, né? Então, é feito essas falas sistêmicas para a gente justamente se liberar disso. Claro que às vezes uma só constelação não é suficiente, precisamos fazer mais do que uma para liberar trauma, para nos confiar na gente de novo, porque muitas vezes a gente perde até a confiança na gente. A gente não sonha mais, a gente vive no dia a dia de uma forma como se fosse um robô. E a gente, por mais que a gente tenha sonhos e vontades, a gente não vivencia eles e não busca atraí-los. Por quê? Porque a gente está com as esperanças perdidas. A gente não tem mais esperança de que as coisas possam ser mudadas. Por quê? Porque a gente no fundo, a gente se sabota, porque existe uma herança para isso, né? Essa genética ou essa coisa que acontece no nosso sistema, enquanto que eu não olhe, não decido que aqui é o fim, eu vou continuar fazendo o mesmo, eu vou continuar vivendo o mesmo, eu vou continuar passando pelo mesmo. Então, eu preciso olhar para essa questão com olhos de fora, como se eu tivesse não vivendo aquele problema naquele momento. Ele existe, ele está ali. É algo que eu vou olhar para achar uma solução, para achar um jeito de resolver. Então, a constelação, ela tem essas falas sistêmicas, ela tem essa abordagem boa para a gente conseguir se libertar de crenças, de limitações, de coisas que foram impostas na nossa vivência. Até vou contar uma história agora do que aconteceu comigo há muitos anos atrás, como isso é uma coisa imposta. Não isso exatamente, mas assim, as coisas da nossa família, elas vêm como
como de geração em geração e a gente vai se repetindo aquilo ali. Por quê? Porque alguém ensinou assim. Mas a gente pode mudar, porque hoje os tempos são outros, a forma de ver a vida é outra. Não é a necessidade de fazer o mesmo. Só que a gente não tem não é a capacidade todos nós temos. Nós não temos essa abertura ainda em nós mesmos de olhar para esse problema e realmente decidir, não, eu não quero mais isso, né? Então, assim, o que aconteceu na minha infância, 15 anos? Aí eu posso dizer para vocês que ali eu fiz uma opção de não querer mais aquilo na minha vida e também, assim, não precisaram passar as minhas filhas. Ninguém precisou passar sobre isso. Bom, acontece que naquela época, a visão que a minha mãe tinha, a visão da criação daquela época era assim. Por exemplo, era baile, não era balada, não era boate, não era nada dessas coisas. Era baile mesmo, que hoje em dia ainda tem, né? Os bailão dos idosos aí. Era baile. E aí, era o meu primeiro baile que eu iria. E a mãe, ainda antes de sair de casa, ela disse pra mim, olha, não pode dar carão. O que é carão? Não pode dizer não para nenhum homem que te pedir para dançar. E ficou aquilo tudo ali dentro da minha cabeça. Mas eu não vou aceitar qualquer um. Aí a Marlene é virginiana, ela é detalhista, tem suas escolhas, é bastante exigente, né? Aí lá no baile, eu, as minhas primas, nossas amigas, nós estávamos dançando sem parar, sozinhas, né? Bem felizes, muito felizes. Quando de repente um homem mais velho, devia ter o quê? Seus 30 e poucos anos, bem colono, porque o baile era no interior, bem assim da colônia mesmo, e me disse assim, vai dançar comigo? E aí eu disse, não, eu tô dançando aqui com as minhas primas, eu não quero dançar com ninguém. Muito obrigada. Aí ele disse assim, ai, se tu não dançar comigo, vai te dar uma dapa. Para eu não apanhar, porque a minha mãe ia me xingar, que eu teria que dançar com ele, eu fui pro banheiro e não saí de lá. Eu só saí do banheiro quando a minha mãe me chamou para ir embora. O cara ficou a ver navios até hoje, né? Então, assim, tudo bem. Naquela época a gente voltava antes dos bailes, já estava bem passado o baile. Mas me deu um trauma, porque quando eu saí do banheiro, eu vi o cara, fiquei com medo dele falar com a minha mãe. E aí eu, no final das contas, desmaiei. Foi o jeito que eu encontrei de fazer o corte. Eu desmaiei. Fiquei com tanto medo que ele ia falar com a minha mãe ou de novo falar qualquer coisa, daquelas coisas ruins, que eu desmaiei e fui me lembrei de lavar ela para fora e fui embora. Eu levei alguns anos para me libertar disso, porque na época eu não conhecia ainda a constelação e coisa, mas eu conheci o Reiki anos mais tarde, quando eu já tinha 40 anos. Aí eu conheci o Reiki. Então eu tenho quase 25 anos de terapia com o Reiki. Mestra Reiki, inclusive, do curso. Então, a questão de me libertar disso aconteceu com o Reiki. Eu fiz muito Reiki para eu poder me libertar dessa questão de que não de uma pessoa me pedir para dançar e eu dizer que não. Não, aquela questão foi cortada. A questão de desmaiar em lugares onde tinha muita gente, onde tinha festa e música alta. Qualquer tipo de festa, eu me sentia mal porque remetia àquele passado. E no Reiki tem uma questão que a gente faz, que a gente volta ao passado e trabalha questões de traumas que aconteceram. Eu fiz muito isso para acabar com aquele trauma. Então hoje não tem problema, eu posso ir em lugares cheios de gente,
não vai acontecer nada, né? Mas se naquela época eu conhecesse a constelação, eu ainda iria constelar esse problema, né? Por quê? Porque simplesmente aconteceu junto com aquele dia que o cara falou aquilo ali, né? Porque eu não queria que aquilo ali me afetasse de novo. Eu queria cortar aquilo. E a minha forma de cortar, como a minha mãe nem conhece essa história até hoje, eu não contei para ela. Então, se eu fosse contar isso para ela, ela ia me xingar muito, porque a gente não podia dizer não. Então, assim é as nossas repetições de padrão. Então, eu iria continuar saindo, eu iria continuar sendo chamada para dançar por quem eu não queria. Eu cortei no dia. Nunca mais em nenhum dos lugares que eu fui para dançar, com festas e coisas que eu cheguei aí, nunca mais eu fui convidada para dançar com pessoas mais velhas, que eu pudesse dizer não, que eu não gostasse. Aí depois, numa situação, não sei aonde foi, que eu fui, e daí aí veio um gatilho, e daí vários lugares que eu ia, não podia ficar até depois do reiki. Depois que o reiki aconteceu na minha vida, aí começou a liberar. Então, enquanto que eu ia nesses bailes, boates, e eu tava sempre com as minhas amigas me protegendo para aquilo não acontecer mais, até aquela época nunca acontecia mais. Mas depois, aonde a minha mãe estava, eu sempre tinha a mesma situação. Onde a minha mãe e meu pai estavam em festas grandes, sempre acontecia a mesma coisa. Eu tinha medo, ficava ruim e tinha que ir para casa. Muitas vezes, até depois das minhas filhas ficarem grandes. Muitas vezes aconteceu. Então é isso aí. O que eu quero dizer? Que na constelação, claro que nas outras terapias também, mas na constelação a gente libera exatamente o ponto que nos prende, né? O reiki são muitas sessões de reiki para tu desprender. Tem que fazer muita volta ao passado com a técnica Ai, me esqueci o nome agora dessa técnica, mas é tipo tu abre um portal e leva energia para aquela data, para aquele dia onde aconteceu o trauma e vai trabalhar aquele trauma daquela forma. Dá para fazer hipnose para trabalhar o trauma, dá para fazer a regressão com hipnose, que é muito bom, né? Então, assim, existem várias formas de trabalhar. E a hipnose sistêmica é maravilhosa também. E justamente ela trabalha muito, a hipnose sistêmica e a constelação, ela é muito trabalhada junto. Então, a gente faz muita hipnose sistêmica durante uma constelação. E eu trabalho com a constelação na água, que é o que eu gosto mais, né? Então, eu faço a constelação tanto presencial como à distância, online. Dá para fazer com mais de uma pessoa junto, da família, né? Ou da empresa, dá para fazer. E dá para fazer também presencial e online. A gente faz uma videochamada, a pessoa enxerga o campo, a gente vai falando, conversando, a história é contada, a gente coloca os bonecos e a gente interpreta, então, como está a situação, qual é a situação que está acontecendo. Através dessa interpretação, a gente consegue achar o ponto e liberar. E aí a pessoa, ela entra nervosa, ela entra, às vezes, sem saber o que vai acontecer ou com medo que algo possa prejudicar a vida dela. Mas ela sai leve. Toda constelação, a pessoa entra mais nervosinha porque ela não sabe o que vai acontecer naquela constelação e quando ela sai mais leve. A sessão de reiki é a mesma coisa, entra pesado, sai leve. As limpezas energéticas, a pessoa entra pesada, sai leve. Então tem sempre algo, regressão, entra pesado, sai leve, né? Então essas terapias, elas são maravilhosas. E se a gente soubesse o quão elas podem nos beneficiar,
tanto na parte emocional nossa, quanto na parte de relacionamentos, na parte financeira e profissional, na parte em todas as nossas áreas, em todas. A constelação é maravilhosa para nos liberar de conflitos que aconteceram no nosso sistema familiar, com os nossos antepassados, e está se repetindo conosco. E quando a gente faz isso, a gente corta o efeito que vai perpetuar nos nossos filhos. Então, eu faço a constelação, me libero disso, meus filhos não vai acontecer a mesma coisa com eles, né? Então é muito importante isso, muito importante mesmo a gente fazer de tudo que a gente pode para liberar o nosso sistema de ter as mesmas situações acontecendo futuramente. E é uma benção, é uma benção. E é isso aí. Se vocês quiserem fazer uma consulta, uma constelação, entre em contato, meu WhatsApp vai estar ali na descrição, vamos agendar um horário. Uma constelação pode levar de 2 a 3 horas, né? É bastante complexo e muito, como é que eu vou te dizer? A gente coloca muito amor naquilo que a gente está fazendo e deixa o campo trabalhar. Não dá para interferir no campo, então por isso que é demorado. Porque o campo, ele trabalha sozinho ali, não é a gente que diz, olha, esse boneco vai ter que parar aqui agora e ficar aqui desse lado, porque a situação tem que ser assim. Não, o boneco vai mostrar, boneco na água vai mostrar como funciona. Às vezes, teve situações que eu fiz de constelação com pessoas que tinham trauma de ter sido abusadas e o boneco do abusador continuava do lado da pessoa. Então, a gente fez a liberação, a pessoa se desprendeu do boneco, na água mesmo, a pessoa vai se distanciando, quer dizer que tá limpando, tá melhorando a situação, né? Então, outra coisa, às vezes a gente está buscando várias profissões. Qual é a melhor? Né? Então, assim, na constelação a gente consegue encontrar a melhor profissão para você. A gente consegue encontrar teu caminho. Tem 2 opções de trabalho, qual vai ser melhor? Vamos ali constelar. Vamos constelar para ver qual vai ser a melhor para você. Então, tem N coisas boas que podem acontecer numa constelação. Relacionamentos. Não está muito bom meu relacionamento com o meu marido. E vamos olhar para isso, vamos ver por quê. Tem algo no teu sistema, tem algo no sistema dele que está se repetindo. E aí a gente trabalha aquilo ali para resolver a questão. Certo, minha gente? Então, às vezes outra coisa, por exemplo, eu entra dinheiro, entra, daqui a pouquinho acontece eu ia dizer um nome forte aqui, acontece uma coisa e aí meu dinheiro se vai, né? O meu não, né? Porque eu não permito mais. Mas acontecia comigo. Eu ia muito bem, obrigado, depois acontecia uma coisa. Então, esse é o detalhe. A gente trabalha a questão. Onde está o problema. E daí as coisas deixam de se repetir na nossa vida, né? E a gente pode agregar outras terapias para acelerar esse processo, tá, minha gente? Então, é isso daí. Aguardo você me fazendo um vídeo, me fazendo uma chamada no WhatsApp para a gente agendar teu horário e fazer a constelação. Com certeza você vai amar. Gratidão, minha gente. Olha, ative o sininho, compartilha. Sempre vai ter alguém que precisa dessas palavras que a gente coloca aqui, né? Alguém está procurando uma saída, uma solução e se sente chamado
né? Bah, a Marlene falou sobre isso, bah, me sinto chamada para fazer uma constelação. Daqui a pouco resolve o problema dela, né? E você compartilhou, você foi conivente, ajudou, né? E ativa se inscreve no canal também, e assim mais e mais eu posso mandar novos conteúdos para todos vocês, tá? Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão.